A paz, queridos, hoje é o nosso 26º Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que vai dizer assim: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto muito conhecido do Antigo Testamento e, mais uma vez aqui, é fundamental nós entendermos o contexto de por que Deus estava dizendo isso. No capítulo 7, nós vemos a consagração do templo. Salomão tinha acabado de construir o templo. No capítulo 6, existe a oração de consagração. Salomão faz o seu clamor, pedindo para que Deus nunca mais tire seus olhos daquele templo, consagrando, pedindo, quando o povo estivesse indo para a guerra e se eles olhassem e se virassem em direção ao templo, clamando por ajuda para estar vencendo a guerra, que Deus atendesse. Se o povo fosse levado como prisioneiro, como cativo, se arrependesse e voltasse para a direção do templo, clamando que Deus tivesse misericórdia e libertasse o povo. E ele vai elencando um monte de coisas, sempre focando no templo. Senhor, olhe para o templo, não tire seus olhos do templo, que o Senhor da tua alta habitação foque sempre neste templo, e todas as pessoas que virarem para cá e olharem para o templo, que o Senhor atenda as suas orações. E aí ele começa com os sacrifícios, desce fogo, desce glória, os sacerdotes nem conseguem entrar no templo, existe muito júbilo, as pessoas se prostram e Deus desce ali sobre o templo. Para nós termos um entendimento melhor, vamos estar lendo a partir do 11, que é quando Deus começa a falar com Salomão. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Então aqui Deus, a primeiro ponto, está dizendo para Salomão, assim: tudo bem, Salomão, eu aceito o templo que você fez para mim, mas Deus vai colocar um adendo. Vamos continuar lendo. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Continua no 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: Não te faltará homem que governe em Israel. Se, porém, vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então arrancarei a Israel da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todos os povos. Deste templo que é tão exaltado, qualquer que passar por ele se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com essa terra e com este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. É interessante porque Deus, ele é soberano. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Todas as características de Deus, o próprio livro em Apocalipse fala do livro selado, o livro do fim de todas as coisas, o livro que vai ter o nome de todos os salvos, ele já está selado. E somente o Cordeiro tem capacidade de abrir este livro, de desatar os selos.
O livro do fim de todas as coisas, ele já está selado. A história da humanidade não está sendo escrita. Deus, ele está ao mesmo tempo, por ele ser um ser atemporal, não ser preso ao tempo como nós somos, ele está ao mesmo tempo no ontem, ao mesmo tempo agora e ao mesmo tempo já no dia do julgamento e já na próxima eternidade. Deus, ele sabe. Tanto que Deus inicia a conversa com Salomão no verso 12: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Beleza, eu ouvi. Eu falei assim, eu vou aceitar este templo para que as pessoas sacrifiquem aqui, para que as pessoas orem neste local a mim. Mas aí no 13 ele já fala: quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele já sabia que o povo ia se corromper. Deus, ele já sabia do futuro. Deus, ele já sabia de todas as coisas. Salomão já tinha medo em seu coração de que o povo podia pecar. Tanto que na sua própria oração ele fala: Senhor, se em algum momento o povo perecer, se o povo se desviar, se o povo cair em outras coisas e for até mesmo levado como cativo, o Senhor os livre. E aí Deus, ele já sabe. Toda a resposta de Deus, ele já está falando do futuro. Deus, ele fala para Salomão: se você permanecer firme nos meus caminhos, se você não se dobrar perante outros deuses, eu vou manter o seu trono. Deus já sabia que Salomão ia pecar. Deus já sabia que Salomão ia se vangloriar, que o ego de Salomão ia crescer. E o reino de Salomão é destruído, é separado ali. As tribos são divididas. E por amor à aliança que Deus fez a Davi, ele permaneceu ainda com 2 tribos. As outras 10 tribos foram separadas. E o povo, durante muitos anos, houveram diversos reis perversos, reis que só faziam iniquidade. E aí a gente entra, a história de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Nós vamos estar vendo todas as tragédias que foram feitas pelos reis e como que tudo isso foi se perdendo porque Salomão não manteve o seu pacto com Deus. Deus, ele é fiel. Deus, ele manteve o seu pacto. Tanto que Jesus nasceu da genealogia de Davi. Isso é o pacto de Deus. Rei definitivo veio da linhagem de Davi. Mas só que os reis, os homens, não mantêm a sua palavra com Deus. Deus, ele é fiel, mas nós, na maioria das vezes, somos infiéis a tudo aquilo que nós mesmos prometemos a Deus. A palavra nos diz: Deus não cobra que ninguém lhe faça voto, mas tudo que votardes faça com pressa. Nós votamos a Deus. Depois, se vocês puderem, leiam 2 Crônicas, capítulo 6, é a oração de consagração. Ali, Salomão estava verbalizando tudo o que ele queria, o que ele já imaginava. E aí Deus vai no 7 e responde a Salomão. E a própria resposta de Salomão foi: tudo bem, Salomão, eu aceito o templo que você me fez, mas este templo para mim não é nada. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele aceitou que as pessoas iriam consagrar coisas e orar naquele lugar para ele. Mas Deus, ele não queria isso. Deus, ele não se importava com aquilo. Ele falou assim: essa é minha casa. Deus, ele é o criador de tudo. Ele vai morar em um pequeno templo. Deus, ele não é um ser feito por mãos humanas. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Por isso que Deus mesmo fala assim: quando vocês errarem comigo, quando vocês não cumprirem a sua aliança e vocês ainda ficam pedindo para que eu cumpra a minha aliança com vocês, sendo que vocês não cumprem, eu vou destruir esse templo. Eu vou trazer pragas e maldições. Eu vou trazer justiça sobre vocês. Eu vou trazer a calamidade. Na Bíblia, quando se fala que Deus irá trazer o mal, a palavra mal aqui, existem diversas palavras para mal, mas no hebraico a palavra que Deus se utiliza para falar eu trarei o mal, eu faço o mal, é a palavra calamidade, é a palavra sofrimento.
quando vocês se afastarem de mim, eu trarei sofrimento sobre vocês. Eu destruirei a sua terra, o seu gado, a sua plantação, suas casas, o seu templo. Eu levarei vocês daqui. Vocês serão cativos em terras de outros povos. Eles lhe maltratarão, farão vocês se prostrarem diante de outros deuses, até que vocês se humilhem, até que vocês se lembrem de quem é o Deus de vocês. Vocês se arrependam e clamem pela misericórdia e pelo socorro de Deus. E todas as vezes no povo de Israel foi assim. A nossa vida, ela é assim. Porque todas as vezes nós clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, olha só o que está acontecendo na minha vida, minha saúde, trabalho, emprego, filhos, casamento, qualquer coisa. Mas a gente sempre olha para o problema e a gente esquece muitas vezes de olhar para nós. O verdadeiro problema está em nós, porque nós não somos fiéis a tudo aquilo que nós prometemos a Deus e a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler o 14 mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós nos chamamos filhos de Deus, nós temos prazer de falar que nós somos filhos de Deus, se humilhar. A humilhação é jogar por terra, arrancar o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba, a nossa vanglória, tudo. É se esvaziar de si e falar: tá, Deus, sem ti eu não sou nada, eu não consigo, eu não estou conseguindo, a minha vida não está andando sem o Senhor. Por favor, tem misericórdia de mim, eu não vou conseguir. Isso é se humilhar. E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando de pecados. Deus está falando de coisas que estão ocultas dentro de nós e coisas que nós não queremos admitir. Coisas que nós não queremos que ninguém saiba. E coisas principalmente que nós não queremos admitir. Situações que nós não queremos nos arrepender. Brigas e rixas que nós não queremos nos realinhar, nos reconciliar. Coisas que nós fizemos e nós falamos que nós nem queremos falar diante de Deus. E você acha que com todas essas coisas debaixo do tapete, já tem um morro no tapete já, você acha que o Espírito Santo, que é a habitação do nosso corpo hoje em dia, do templo do nosso corpo, você acha que ele vai compactuar com todas essas coisas, sendo que ele é santo? Nós temos que descansar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus para saber tudo aquilo que fere a nossa aliança e o nosso pacto com Deus. Se nós não cumprirmos a palavra de Deus, a nossa vida não vai andar e prosperar, porque nós estamos quebrando o pacto com Deus. E é fundamental para que nós venhamos estar tendo uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós cumpramos os mandamentos de Deus. Mas é impossível cumprir mandamentos que vocês não conhecem. Por isso que a palavra fala: debruce-se sobre meu livro de dia e de noite, conheça, medite, guarde este livro no teu coração, para não pecar contra Deus. Deus está falando do pecado do coração do ser humano. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. Nós temos que ter a nossa mente muito bem ligada e direcionada em Deus para sabermos aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que verdadeiramente nós possamos estar tendo a misericórdia do Senhor para conosco. Todos pecaram, por isso destituídos estão da glória de Deus. Mas em Cristo nós temos uma reconexão. O véu do templo se rasgou. Nós não precisamos mais de sacerdotes para falar com Deus por nós. Nós não precisamos terceirizar a nossa conversa com Deus. Nós temos esse livre acesso de poder aonde estivermos, de poder no nosso quarto, de poder no carro, de poder em qualquer lugar, no ônibus, às vezes numa fila de hospital, em qualquer lugar nós podemos falar com Deus. E às vezes a gente ignora essa dádiva que Deus nos deu. Que verdadeiramente nós possamos estar quebrantando o nosso coração
para que o Senhor venha estar curando, tratando, libertando, sarando e principalmente salvando as nossas vidas. Que nós possamos estar nos humilhando perante a potente e magnífica glória, presença de Deus, da mão de Deus que sustenta nossas vidas. Ai de nós se não fosse a mão de Deus sustentando nossas vidas todos os dias. O leão, ele anda ao nosso derredor, procurando brechas, procurando a quem ele possa devorar. Se não fosse a proteção de Deus ao nosso redor, o leão já teria entrado e destruído tudo. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é o diabo, que é o mal, que são outras pessoas que estão fazendo coisas em nós, somos nós mesmos, causando as nossas iniquidades, as nossas perversidades, o nosso coração que não quer aceitar a vontade de Deus. E Deus, para nos quebrar, mais uma vez, como vasos nas mãos do oleiro, Ele traz o sofrimento. Muitas vezes aquilo que nós estamos passando é a própria permissão de Deus. A palavra vai falar: antes que vocês caíssem nas mãos de Satanás, porque vocês teriam a quem clamar socorro. Mas ai daquele que cair nas mãos de Deus, nas mãos do Deus Altíssimo, porque quem o livrará? Quem vai nos livrar do juízo de Deus? Quando nós falhamos com Deus e Deus traz juízo sobre nós, e isso também é tratamento de Deus, quem vai nos livrar da mão de Deus? Foi Ele mesmo que operou tudo. Todas as coisas são por operação e por permissão de Deus. Quem vai impedir essas coisas? Se nós queremos que as coisas na nossa vida caminhem com pressa, com agilidade, de acordo com o propósito de Deus, nós temos que estar direcionados no propósito de Deus. Deus, Ele já é o caminho, nós que temos que passar por Ele. Se nós estamos tropeçando em caminhos com pedras, com espinhos, com coisas más que estão nos ferindo, é porque nós saímos do caminho, nós desviamos a rota. Que nós verdadeiramente possamos estar nos redirecionando à rota perfeita, que é o caminho de Deus. Não é fácil, o caminho com Cristo não é fácil, mas é muito pior passar o caminho deste mundo se não for pelo caminho de Deus, o caminho que Jesus já marcou com o seu sangue para que nós venhamos estar sabendo qual é o caminho certo. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente nós possamos estar quebrantando o nosso coração, nos humilhando perante a potente mão de Deus, porque só Ele é tudo poderoso, só Ele sabe de todas as coisas, só Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós, quando nós nos dobrarmos perante a sua vontade e aceitarmos tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando e clamando isso sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos estar Te louvando, Pai, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor, e só Tu és grande e poderoso, Senhor, e tem poder para todas as coisas. Queremos estar nos prostrando, nos dobrando, nos humilhando, Senhor, perante a Tua poderosa mão, ao Teu poder, a Tua glória, a Tua honra, Senhor, e exaltando e glorificando o Teu nome. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Senhor, porque nós pecamos contra Ti, Senhor. Perdoa porque nós achamos que poderíamos, Senhor, dominar a nossa vida, que nós poderíamos controlar todas as coisas, que nós poderíamos, Senhor, fazer coisas sem Ti. Perdoa, Senhor, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa vanglória, pelas nossas escolhas erradas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, fora do Teu caminho, fora da Tua vontade, fora da Tua palavra, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Porque nós não sabemos, Senhor, nem orar, nós não sabemos clamar, nós não sabemos, Senhor, nada, Senhor. Nós somos, Senhor, errantes, Senhor, nós somos, Senhor, pecadores, Senhor, neste mundo, Senhor, mas que o Senhor converta o nosso coração de pedra em coração de carne, nos purifica, nos lava com Teu sangue, nos santifica, Senhor, e nos faça em posição, Senhor, de santificação, Senhor, lutando contra todo o pecado deste mundo. Nos arranca, Senhor, do pecado deste mundo, Senhor, e nos faça, Senhor, lutar contra ele todos os dias. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê discernimento, nos dê força, Senhor, nos dê da Tua estratégia, do Teu poder, da Tua autoridade, Senhor, nos revista do Teu poder, para que nós possamos estar enfrentando o mal deste mundo. Seja conosco, Pai, sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós todos já estaríamos, Senhor, perdidos, derrotados, Senhor, e lançados, Senhor, ao fogo, Senhor, de toda destruição, Pai.
mas por amor ao teu próprio nome, tu nos escolheste, tu nos chamaste e tu morreste por nós para nos dar novo acesso a ti. Hoje nós temos esse livre acesso de poder estar aqui, Senhor, orando e clamando ao Senhor. Seja conosco, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, porque nós precisamos de ti em todas as coisas. É isso que eu peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que vocês tenham um dia abençoado e caminhem com o Senhor. Perseverem em oração, em busca, em santificação, e que nós possamos estar todos os dias meditando na palavra de Deus, para que nós possamos estar mantendo a nossa aliança, o nosso pacto firmado com o Senhor todos os dias. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham um dia abençoado e lembrem-se, sejam discípulos de Cristo em todos os lugares que vocês forem. Amém? Deus abençoe.